Sim, já está? Não está já não. Mas sim. Espera um pouco. Música, música, música. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos ali, também papiar sobre Brexit. Não dá só um bocadinho do tempo. Se uma boa olhar, Ivan está do outro lado. Não dá um bocadinho de tempo para a gente poder vir. Porque é assunto realmente muito importante. Para tudo, guinenses naturalizados portugueses e não só, também para toda a comunidade que está no Reino Unido. É programa especialmente para vós, por isso não espera como vou mandar boas perguntas. Esse momento vou aproveitar para tirar tudo, boas dúvidas. Esse programa para vós, nós está ali para vós, então é muito importante para vos colocar questões para poder esclarecer tudo dúvidas que vou ter sobre o Brexit, que na verdade é uma incógnita ainda. Ninguém tem certeza exatamente de que não vai acontecer, mas sinais dados, já algumas coisas implementadas, já então nós está ali para contar vos naquele ponto que o Brexit está nela, que fala com a gente que não vive com a nacionalidade europeia poder fazer, para poder continuar no país e para poder continuar tendo aqui mesmo direitos e benefícios que sempre teve. É verdade que a informação está tudo no website do governo inglês, mas infelizmente, que todo gente que tem tempo de cinta para ler a informação que está lá, e que todo mundo que tem capacidade de compreender tudo que está lá, então nós está ali para aquela, e vamos estar ali especialmente para aquela, para ajudar vós a entender o que é que vou poder fazer, hora que é Brexit, hora que nós saímos com acordo ou sem acordo, o que é que eu vou poder fazer para salvaguardar a estadia no Reino Unido. E muito importante, não mexer. Você vê, nós não gosta de falar, não, pera, ainda não se você tem a oportunidade de fazer o que o governo fala para a gente fazer. Fácil. Você está ali, a mim pode ser cercano e que é interessante, ok, e boa opinião. Mas aqueles que têm filhos ali, que não estudam ali, aqueles que têm essa família, aqueles que têm essa coisa tudo formado no país, não pensa em ter essa oportunidade de cumprir leis do país, eventualmente para poder vir continuar sem ter qualquer problema. Porque nós sabemos como a nós europeus que estão atualmente não têm benefícios igual a britânicos, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, não têm direito a student finance para aqueles que estão na universidade. Coisas que nós sabemos como para caso, a nós que tem nacionalidade portuguesa na Portugal é muito difícil fazer universidade, então ele não tem a oportunidade de fazer aquela que não perder. Com o Brexit tudo pode mudar, ali tudo pode mudar de dia para noite. Então nós estamos especialmente para contar vos o que é que vou poder fazer para prevenir e essencialmente o que é que está recomendado para nós poder continuar. Ivan, boa tarde. Muito obrigado, Maneco, por convite de estar ali para esclarecer. Boa tarde, Mari, e boa tarde a todos os estimados clientes, estimados ouvintes que está no momento online na assistir o programa. E um prazer também para tentar esclarecer algumas situações. Essa é uma área que está em desenvolvimento, em discussão cada dia.
Então, toda informação que talvez na compartilha ali ou que não compartilha no programa e coisas que está em discussão a óssea e que falar amanhã e que por cedo e entretanto se uma maneira que não se vê e tem uma possibilidade de que tenha um acordo e que ela tudo não muda uma suposta proposta que facilite de acordo. Então, é um prazer estar ali para esclarecer qualquer que seja dúvida que alguém tenha e que nunca demais tentar aprofundar mais conhecimento eles mesmo para ver, como falei, e que processo que pode mudar amanhã e pode mudar depois de amanhã. Mas pelo menos até hoje tem que escrever, quer falar como se não fazesse, vai estar garantido, então, sei lá que não é bem contagiante, não é? Yes, sim. Talvez outro alguém está distraído, mas está conectado com a internet, ou está a acompanhar o Bantaba, e cá tem a oportunidade de ouvir que não é bem papel dela. Por isso, na perigoso, vou partilhar direto para a gente poder receber, não é? Poder receber também informação. A nós está ali, só para esclarecer, a nós fica experts no assunto, não quer fazer parte de nenhuma organização governamental. Nós estamos ali para partilhar com vocês o que não lê na site do governo e o que não tem conhecimento que está acontecendo. E vão, assim, resumidamente, é difícil para vos explicar a alguém o que é que o Brexit, porque é uma coisa que nunca aconteceu. E uma organização, a União Europeia é uma organização que manda de países para ser parte, países da Europa, mas que nunca ninguém pede sair. Inglaterra pede sair. Só assim, resumidamente, tu pode contar no que é Brexit antes de não entrar diretamente no nosso assunto da OSCE. Bom, Brexit, uma que se vê, Brexit e saída saída de Inglaterra da União Europeia. Britain, depois exit e praticamente saída de Inglaterra ou Reino Unido de comunidade europeia. Essa é uma comunidade que fundado que Inglaterra faz parte desde 1972 e até então nunca houve um país que decide deixar a organização que realmente está facilita o movimento de trabalhadores, de cidadãos e de estudantes e tudo mais, outra coisa, troca de comércio, produtos de um lado para o outro. Se me falar na base de que talvez faça com que o povo britânico volta para deixar a União, e que a mim, pelo menos, acho como era desnecessária e foi tudo a base de muita mentira e tudo mais, mas, entretanto, referendo que uma forma de perguntar ao povo o que é me este fazer. Então, uma vez que é mentido, o povo vai segundo que mentiras que acredita como era a verdade. Mas, Brexit basicamente significa como a Inglaterra, que parte até no momento de União Europeia, que é a organização que acabou de falar como está permitir movimento de cidadãos, de trabalhadores e de produtos à volta de 27 países de Europa, é na base sair fora daquela. Então, fora daquela significa como bem tem que acordar novos termos como que na relação aqui a países para ver e logo mais um processo novo e Inglaterra, que é um país que realmente importa muito produtos dependente de próprios países europeus. Exato. Então, praticamente aquilo que é Brexit é um processo muito, muito difícil para um dia depois, né, ao longo desde de 1972, em termos legislativos, em termos administrativos, negócios e tudo mais, e cria realmente cria um bloco de processos que está tudo à volta de que 27 países. Mas se para eles sair fora de que bloco, tem que estar acordando novas leis, acordar tudo mais um processo de novo. E assim envolve ter supremacia de parlamento e envolve situações legislativas domésticas e um processo muito, muito longo e difícil.
E mais uma vez, a nós imigrantes, nós está na bandeja, né? Todo lado que não vai. Que Infelizmente. nós estamos aqui lá, Lilo. Então, nós estamos Yeah. exatamente para contar, porque uma das palavras que eu mais ouvi durante a campanha do Brexit, para aqueles que ficam acompanhando, e de que uma hora que essa aí é na parte de imigração. Ou seja, está cansado de nós, em Yeah. termos geral. Então, o objetivo é parar a parte. Portanto, nós estamos lá hoje para dar a oportunidade para que você faça parte de que rebanho de gente que se descarta. Por estar ali continua a ter os mesmos direitos. É difícil, com certeza. Yeah. Tudo que a mudança tem é difícil. Yeah. Mas se você fazer o que eu tenho que fazer, se você fazer boa parte, nem sempre se descartar. É que a notificação é falar bem. Porque eu vou cumprir o que quer falar, vou cumprir o dever. Então, nós estamos ali para contar a gente como quer falar imigrantes europeus que estão no Reino Unido, por fazer manter direitos tudo igual, como se a União Europeia fizesse parte da União Europeia. E verdade, como de saliente realmente nesse que fala, e ponto muito relevante para ver como depois do Brexit, manga de gente entra em pânico sem saber realmente quais processos que não implementado e a partir do momento que o referendo passa. E gente entra em pânico porque é que de imigrantes, é isso, ok, sim, aquele ponto. Qualquer país tem que limitar o número de imigrantes, entende? E isso não quer dizer que está de acordo com a forma que tenta fazer para ver eles próprios como se sentir realmente como ainda tem consequência negativa na sociedade e tudo que está ao redor disso. Mas, entretanto, ia acontecer, e que tem realmente grande pânico. Sim, e afeta gente que possivelmente não vêm para a Inglaterra, mas aqueles que estão ali que afetado de uma forma muito grave. A partir do momento... Dependendo do tempo que está ali, né? Dependendo do tempo que está ali, talvez por ir para logo fazer mais ou menos uma explicação de que ela, talvez que a solução não tenha número de gente suficientes. Não podia avançar, sim. Ok, então basicamente o processo de Brexit, pelo menos para cidadãos portugueses ou naturais portugueses que estão ali, e tem dois processos. E tem processo que está falando pre-settled status e settled status. Então, pre-settled status, praticamente, a partir do momento que está ali, entre num espaço de 6 meses, o pode aplicar para aquela. Então, a boca bem, nem que ontem, o pode aplicar para pre-settled status. De que, pelo menos, está garantido como o pode estar ali na Inglaterra para, pelo menos, 5 anos. Depois de que ela o pode aplicar... Então, não pode falar uma espécie de residência prioritária ou temporária. Residência temporária, precisamente. Para ver o que é que não consegue, que é que não substituir para europeus e não substituir a própria residência britânica que está dá. Então, a residência britânica que manga de gente tem, ainda deixa de estar em vigor a partir de dezembro de 2020. Aquela não deixa de estar em vigor. Entretanto, aqueles que têm ela podem continuar a usar, mas tem que fazer settled status, ou então aqueles que têm já settled status tem que aplicar para nacionalidade inglesa, ou seja, lá cada como que acha conveniente. Mas só para esclarecer, é cartão, esse que veio na fala dela. Esse tem vários, se diferença está onde aqui fala tipo de documento, perante a minha fotografia, porque está muito bonita, né, Caule? Daqui está a falar tipo de documento, parte e logo embaixo da morada, e está qual tipo de documento que você tem. E tem aqueles que têm só registro não pode chamar de como eles europeus ainda vivem, e tem outros que está a falar residência permanente. Mas seja qual for, que o senhor que não explica, seja qual for desse que você tem que substituir. Só que a diferença de substituição não está na custos, que eu não falar dela mais logo. Precisamente. Então, aquela aqui residência, provavelmente, é uma que explicar mesmo. E não se vê como tem conhecimento como a manga de gente estenel, é que é permanente, mas pensa como é permanente, é permanente. Que ela é providencial ela a partir do momento que o Estado aplica para ela. E depois de 3 anos, suma europeu,
o Puribá aplica para permanente. Então, se diferente. Mudar os 5 anos, sim. Sim. Então, eles tudo igual, a única diferença realmente está nas palavras que usa lá. Entende? Que uma forma, e criticar já por acaso, é uma forma que é um bocadinho difícil para outros guintes que cada interesse a pequenos detalhes de perceber, que nunca se viu como não, é ficar permanente finalmente. Então, mas não é. Então, naquele caso, essa que residência que não tem e settled status, que pre-settled status praticamente não substitui que temporário que permanente para europeus, no caso. Para aqueles que europeus ainda continua a ser residência permanente, mas eles são processos e completamente diferentes. Que aí depois de 5 anos, que primeiro 3 anos, não sei o que é, e um processo completamente diferente, digamos, para outros guineenses que está ali, que é natural português ou que tem nacionalidade portuguesa. Okay. Se é caso e completamente diferente. E a partir do momento que não nos referi de guintes que está ali, pensa como tem que tem que percepção de como tudo guintes e natural português até certo ponto. Entretanto, não tem pre-settled status, uma que não falava antes. A partir do momento que está ali, chega ontem, chega semana passada e tem realmente alguns requerimentos para conseguir, mas podia aplicar para ela. E fundamental para estar a trabalhar, se está a trabalhar, de imediato é dar o que ela aqui temporário. Assim também que se está a trabalhar, de imediato é dar o settled status. Não só, e tem que estar na assistência social ou outras situações que também recebem, mas essa tendência, tendencialmente, em particular, a mim fazer algumas aplicações para diferentes pessoas, olha pelo menos como que curso que é legal. Gente que está menos no trabalho, que para trabalho, que está trabalhando, leva um processo longo, uma análise profunda, se tem que dar, é que tem que dar, o que interessa e tudo mais outra coisa. Mas aquilo tudo tem de depender de integração que fazia no país. Okay. Então, tudo dos aplicação, e 65 libras para cada alguém que não aplica. E muito simples, um processo simples que guintes precisa de fazer para ver. Uma vez que o tem decisão como o mestre está ali onde vive, o tem que ter papéis e tudo coisas em dia, entende? Uma aplicação muito simples que a partir de março ainda estende para outros dispositivos, mas de momento o pode fazer boa aplicação, a boa mesmo na casa sentado lá, usando um telemóvel que Android. Samsung e um exemplo número 1 daquela, pega Samsung, tem só que baixa a aplicação e o Exit ou qualquer coisa assim, que ela talvez não pode vir providencial na página e que se você tem uma cópia lá ou... Tem aplicativo em si, porque não usa para fazer de mim. Precisamente. E o Exit ID. E o Exit ID. Para outros guintes, talvez que querem entender para pronúncia, outras coisas, não por na página de Rádio Bantabá, para mais ou menos aqui a aplicação que é precisa de baixo. Que tem desculpa, tudo guintes aos usa smartphones ou telemóveis avançados, é por fazer aquela simplesmente baixa a aplicação te dá uma instrução claramente, para mais que compreensão de inglês por ser difícil, mas o precisor de observa bem, pode, como aqui não explicou, escaneia o passaporte, Põe telemóvel arriba de passaporte, põe telemóvel arriba de passaporte, então escaneia aqui dados, tudo, de passaporte e automaticamente e mostrou tudo a informação. Depois o toma a fotografia, depois o providência o número de impostos, o manda. A partir do momento que segundo se análise o cumpre que o tem requerimentos adequados para dar o que documento e que está fazendo mais que uma semana. Só para exemplo, a minha face de mim parece quinta-feira de noite ou de tarde, sexta-feira para amanhã mandar resultado.
Lógico, assim, E para fazer o processo tudo quase que te leva em 15 minutos. E uma coisa yeah. realmente muito rápida. Bebo só E, para lembrar, gente que concentra, que não vino, nós está na papel de Brexit, de que o governo fala, europeus que estão no país, poder fazer para manter direitos, para poder continuar a viver, suma que está vivo, ou seja, mantendo benefícios benefícios, acesso à saúde, acesso à escola, tudo gratuitamente. Se você tem perguntas, você está a ouvir, você tem perguntas, deixa mensagem na live, deixa mensagem, não usa e depois não tenta responder durante o programa. Devo continuando. sim, então continuando, a aplicação em 65 libras para adultos e menores que 16 anos e só 32,50 Okay. para cada indivíduo. Então, é fundamental fazer aquilo no momento para ver como a fala. A aplicação está aberta e na março ainda está mais aberta numa forma tipo onde aqui inclui tudo outros dispositivos para fazer a aplicação qual. De março que está contra a saída porque a saída está prevista para dia 29 de março. Para 29 de março. Mas se uma não está no meio de uma crise de falta de acordo, a minha aconselho é para tudo que vai para tentar fazer é documento. Para via, yeah. Uma coisa que é importante lembrar é que uma lei que arriba para trás, lei está vai para frente. Uma vez que está feito, seja lá o que vai acontecer, pelo menos séries seguintes que não está afetado por uma alteração de tudo é Brexit ou suma maneira que é planeado como não, a partir do momento que tenés tudo leis que tem quanto a assistência social, trabalho, como a viajar de um parte para outro e na vai segundo como é que ser viajar com ponto de interrogação para ter uma discussão ainda naquele aspecto. Naquele aspecto. Mas é interessante, fácil. A aplicação está aberta e não sabia como é uma proposta. E um acordo que está a debater. E, entretanto, e tem séries de implementação. E abrir realmente a oportunidade para a gente fazer a aplicação e tinha a ver com implementação de que próprio Brexit. Mas, entretanto, o acordo, na geral, que está aprovado pelo governo inglês ainda, por via de situação de Irlanda do Norte. Que situação que talvez é muito, bom, até certo ponto é fundamental, mas é relevante para o programa. E que não bloqueia ainda a situação. Então, a partir do momento que não vai fora, sem um acordo, é bem possível que coisas podem mudar e podem voltar legislado uma certa forma de como que leis não aplica para cidadãos portugueses. Então é importante também que leia em consideração como no momento não está realmente na situação de que não tem que aplicar para os documentos ou não fazer para não garantir realmente não estadia e não ter leis e tudo coisas não aplica da mesma forma que não aplica. Só para realçar um aspecto importante, porque não fala de valores. Atualmente a aplicação tem aqui custos que eu vou falar de 65 para adulto e parece que eu falar 35 ou 32,50 e 50 para menores de 16 anos. E para falar como é dinheiro, é aplicação, isso é na fase experimental. Ou seja, por isso até cobrei valor. Mas a partir do dia 30 de março, ia ser totalmente gratuito. Mas uma fala, então melhor me espera dia 31 de março, não vamos fazer. Não, o por fazer gosto, depois ainda torna o dinheiro. Dinheiro que uma paga gosto para ter papéis garantido, jogar para seguro, fazer tudo, burrumar, deixar o pera aqui que não vem. Não paga assim, mas depois ainda torna o dinheiro. Portanto, nunca tem nada a perder. Precisamente. E aquela que a primeira-ministra prometeu que tudo o dinheiro na reembolsado a partir do momento que a Inglaterra sai fora. Então é necessário uma coisa para que a gente tem que hesitar. E tem manga de gente, se alguém, por exemplo, tem na altura que entende ainda como e que apanha realmente o processo de fazer e por conta que boa ajuda, na casa, boa estadia tudo, resolver a situação e por ir bem a manga de os guintes a mim ou outras coisas, mas é essencial para fazer isso no momento. Via coisas por aí vai tudo de uma forma
completamente inesperada. Ok, parsi tem gente que perceber, é na ponta, como é que não podia aplicar? Como é que a aplicação está fazendo? Ok. Eu acho que é cedo, Bom, Então, a aplicação, mais uma vez, eu pude aplicar para via mais rápida e fácil, eu aplica para fazer download ou baixa programa que EU Exit, como eu falar mais que resto? ID, Yeah, ID document check. ID Document Check. Mas Então, o isso EU Brexit, está parte, Jana. yeah, a partir do momento que eu pus EU ou EU, depois Brexit, e na parte que a aplicação, eu pude aplicar com qualquer telemóvel que Android. E Android, principalmente Samsung, se vê como aí tem manga de outros Huawei, se vê também como aí Android, então pude aplicar. Muito embora um use um Huawei que funciona, e hora que funciona, can reconhecer logo a aplicação. Então, a partir do momento que eu baixo aqui a aplicação, eu tá seguir processo, mesmo que eu não entenda inglês, eu não seguir processo para frente e não falou com uma poscaninha do passaporte, a parte principal do passaporte, onde que a fotografia está, a informação está. A partir do momento que eu escaneei aquilo, e não falou com uma finca do telemóvel, riba de passaporte fichado, o finca só o telemóvel. Ora, a partir do momento que o finca telemóvel, riba de passaporte, e está escaneando tudo que dados que está na capa de passaporte. Logo, o sistema mesmo reconhece que ele manda tudo de informação para a aplicação. E depois que ela vai mais à frente, a aplicação te falou como para fazer um scan de cara. Eu te faço aqui scan, indicações tudo, claro, nada difícil que está lá. Esse suma mesmo bibiago, o scan de cara, depois se passa e te falou, pô, tomar uma foto, que foto é importante, para ver que foto que na bem fica fica online na boa aplicação. Então, faz jeito que toma uma boa foto e não demora quase 5 minutos só para tirar foto. Cada um só que tira e está falando ou bujo está longe ou boa imagem, porque ele próprio está contando, a foto está direita, a foto está direita, a aplicação está contando já tudo. Precisamente, a você que aliás estava assim óculos logo com a por abrir o direito, que não reconhece. Né? Então, logo que faz aquilo aí, estamos aqui da área, estamos fotografia, depois está fazendo uma série de perguntas, tipo, perguntas que a mim acha desnecessário, mas e só perguntas se no caso é legal, é me acabou a boca daqui resposta, ou tem que saber como daqui resposta, e tipo um check-up, uma forma de avaliar ou de tirar a conclusão como não, e a boa própria Mari que é na papel qual é, que na papel com o Ivan não, entende? Então, que série de perguntas quando o mame com o papel com o outro, quando que como é que o nome de parceira ou parceiro e tudo. Eu podia entrar qualquer nome como sei lá, Nhaga, Augusto ou qualquer coisa, uma vez que eu lembrei só que lá. E tem muita pouca probabilidade como é na liga uma vez que o está cumprir requerimentos e é que na liga e que é que não fazer mais e contactar para via de e-mail. Mas entretanto, se entra aqui série de informações tudo que é na pediu da boas respostas, segundo como eu acho não bem lembrar, possivelmente se é legal e o tem que fazer a seguir e pagamento, entende? Que lá muito seguro e a boca o cartão o entra o detalhes tudo e paga e está confirmado logo automático. Mandou um e-mail já não para falar por registrar o e-mail e mandou e-mail de confirmação como vou aplicar e se vai muito rápido então mandou logo e-mail para falar como a aplicação e teve sucesso ou não e na casos que até pedir alguns documentos até pediu via de e-mail, entende? Tudo muito fácil, eu pude tirar foto, por exemplo, eu ouvi aplicações que me fazem que é pedir extrato bancário de 2014, 2019, então tudo que é que me fazem, tirar fotografia de parte principal que nome de cada que ano e mandei-lhes para via de que e-mail, fotografia que adiciona só e vai. E uma forma de contato muito, muito fácil. Entretanto, é que até manda cartão, suma que não papel no início, cartão que não mandado, e que suma é cartão que não tem permanente, cartão que não mandado, tudo está online. A partir do momento que vai na website do governo
Ana fazia algumas questões, por exemplo, pediu para entrar dados de passaporte, e o nome meti logo e confirmar lá como se o tem o settle status ou o tem o pre-settle status, dependendo do quanto ano que está. Mais um vez para falar. A partir do momento que está ali 5 anos, se aplica um dado settle status, que ela praticamente significa como mudar uma permissão de viver no país indefinitivamente, para todo o tempo como este, e leis que não aplicam tanto para assistência social, para saúde, escola e tudo não aplica para boa de mesma forma. E se o que está há 5 anos, é na providência, é na DAO que pre-settle status, que significa como o poder aplicar para settle status depois eu completa 5 anos. Entende? Então, guintes que tem uma série de guintes que talvez que fácil de documentos ou está para fazer 5 anos e que tem necessidade de fazer pre-settle status no momento, pega agora 1 mês ou 2 meses e fazer settle status. Entende? E até 31, dependendo de acordo ou não, parece que até 31 de dezembro de 2020 que ela está garantido. De 2020 está garantido. Até lá, o pode fazer que lá. Entende? Porque aquilo é fase de adaptação, fase de transição, né? Depois desse dia 29 de março, não tem até dia 31 de dezembro de 2020 que é fase de transição, que não é que os direitos como europeu não mantém mesmo, não mantém igual. Então, o que é que Bebo acaba de aconselhar? A mim está ali há 3 anos, ou não, a mim está ali há 4 anos, não vim fazer 5 anos, nunca faço ainda. Vou por pera. Se até 31 de dezembro, uma completa 5 anos, o tapé, o trabalho já não é definitivo, assim, o descansa já não é. Mas se você tem 5 anos, o podia não, o podia fazer já não é. O podia fazer já não assim, o teste já não garantido. Bebo, não tem uma pergunta de passou gente que tem agora menos de 5 anos, como gente que tem menos de 5 anos. E o que Bebo não explica? Se você tem menos de 5 anos, e está depende. Até 31 de dezembro de 2020, não completa 5 anos. Sim, bom, pera, até naquela altura, está fácil. Está fácil. Assim, o David paga 2 vezes, para ver se o facigoso ainda dá o pre-settle status, uma paga 65 libras, tu tem 16 anos ou mais, e depois, a hora que não faz mais para settle status, uma tem que pagar mais outros 65 libras. Então, para evitar que custo, se não faz 5 anos, não completa 5 anos num espaço de 1 ano, até dezembro de 2020, então aguardar um bocadinho, o completa 5 anos, o faz settle status. Exatamente. Não tem Antônio Dialog na Puntano, como ele tem a residência permanente e paga e faz residência permanente que também é 65 e na ponta se contra se vai fazer se todos gostam tem que pagar outra vez. Eu poder responder no Antônio. Não, a partir do momento que tem se o tem residência permanente, settle state que residência permanente é válido até dezembro de 2020. A partir de 2020, dezembro de 2020, o tem que estar tendo settle status, infelizmente. Que ela aqui uma das um dos aspectos maus nessa situação. Mas também tu tem que trocar, né? Obrigatoriamente todo mundo tem que fazer. A não ser que nacionaliza já. Se o cara nacionalizar, tem mesmo que trocar, tem que ter o settle status. Nesse momento, o que precisa de fascinar é a senhora Antônio, não é? Que fala Mari. Na ponta, caso eu me se trocasse, tem que pagar outra vez. Não, para o caso, troca é completamente gratuito, porque tem que pagar nada. Porque eu faço o tenho vai. E veio só para realçar um ponto. Ora que eu não fazia aplicativo, ora que eu não fazia aplicação, ora que eu pus o insurance number, que é o número de segurança social. E tá, o sistema está calculando mais ou menos, e o sistema está calculando, está contando, está ali há mais de 5 anos. Ou seja, e está contando basicamente qual tipo de pretende, equipe temporário ou equipe permanente. Então, prestem muita atenção também a coisas. Outra forma que eu pude saber. A minha está ali, vou poder falar, a minha está ali, imagina vou vir em Inglaterra. Vou fazer 1 ano, 2 anos, o que trabalhar, eu vou trabalhar com o documento de outro alguém. Vou fazer insurance number. Vou entrada do país, vou ter que provar que mostra 5 anos, mas eles como é que é na Jubi se está ali 5 anos, usando o número de segurança social.
Então, mas está ali há 5 anos, só como para esse número há 2 anos ou há 3 anos. Não, mas a partir de qual data que começa a contar minha número ou minha coisa assim? Vai na site do governo, cria conta e tem como a culpa de Yubi quantos anos que eu trabalhar, qual empresa que eu vou trabalhar, qual desconto que eu faço durante anos tudo, está lá. Aquilo aí prova, porque eles é por calcular, é falar, não, a boca está ali há 5 anos, mas a bolsa como está ali há 5 anos. Porque o que está acontecendo às vezes? Você está ali, você tem insurance, não trabalha para uma empresa, e que a tua empresa que é honesto, infelizmente. O que está fazendo? É que está desconta para você. É que está desconta para você. Então, por trabalhar, a minha olha casa, onde alguém trabalhou 8 anos, ali no país, 8 anos, mas que tem nenhum registro na revenue do como ainda trabalhei e não faz desconto. Então, é bom sempre, hora que você está empregado, vai na site do governo, vou verificar naquela empresa que o nome está nela, aquela empresa que não trabalha, se encontra a fazer descontos como deve ser. Porque essa prova que você tem de como você está lá há 5 anos, você está lá há 2 anos, você está lá há 3 anos. É coisa que não bem precisar dela para quê? Para um assunto que não bem para mais tarde, para gente que está europeus que têm filhos que parido ali na Inglaterra. Meninos podem ter direito a passaporte britânicos, mas, mais uma vez, depende. Ivan bem explicando. Para só de ver, para quem tem residência permanente. Para quem tem residência permanente e pretende aplicar para o passaporte, também precisará apelar para o settlement. Devo perceber a pergunta? Que Como pergunta? tem residência permanente, o misto aplica para passaporte. Será que eu tenho que trocar ainda para settlement ou não? Não. Daquela altura Daquela altura que eu não fazia. Se eu fazia no momento, eu precisaria trocar. Mas, Bebo, só para recapitular, antes eu podia fazer isso, estar lá 5 anos, eu podia pedir passaporte britânico automaticamente. Mas, gozei mudar. Eu tenho que ter residência permanente pelo menos 3 meses, salvo erro, né? No mínimo. É mudado e que goza muito tempo. E um dos requerimentos mesmo, como eu tenho que apresentar a residência permanente, pouco nos aplica para a nacionalidade inglesa. Até porque, quer dizer, lei, tanto é residências, naquela altura, que não fala pre-settled status ou settled status, mas naquela altura, somos europeus, nunca precisava necessariamente de aplicar para residência, para ter um cartão físico que não comprova a residência. A partir do momento que faz 3 anos, a boa é residente permanente na Reino Unido. Entende? Mas aqui papel tem que confirmar, verdade, mas está. Então, na caso de vir aplicar para a nacionalidade inglesa, é necessário realmente o apresentar fisicamente um cartão permanente. Então, sim, para responder a questão, o que precisa de mudar para settled status, o precisa só de apresentar o cartão fisicamente e o aplicar para a nacionalidade inglesa. Tudo fácil antes de dezembro? Antes de dezembro de 2020. Okay. Alguém aponta como nós, caso se pergunta, a exclamação como a aplicação na Vincedo free para todo mundo. Sim, a partir do dia 30 de março, completamente free. Yeah. Tipo, se eu falar, o Riad sabe aqui aspecto. A aplicação é praticamente free. Para todos. Uma paga no momento, mas não reembolsou o dinheiro que paga. Depois, sim. Yeah. Então, como para aqueles que não chegam só gosto, alguém pergunta, para aqueles que não chegam gosto, basicamente, aqueles que não chegam dias. Yeah. Aqueles que não chegam dias, a partir do momento que europeus é por aplicar para settled status, para pre-settled status. Mas como é que me fala? É necessário comprovar, é necessário como é by segundo requirement. É verdade, como se chegar o que prova como tem um trabalho, ainda tem um bocadinho de hesitação na questão de dar o pre-settled status. Até porque, segundo outros acordos da União Europeia, que pelo menos Inglaterra ia aplicar para a Inglaterra, e foi naquilo que de como alguns países europeus, se chegar na lei, para ter trabalho 3 meses, é mesmo até obrigado por riba para o país. Entende? Aquela que está. 3 meses. Sim. Okay. Yeah.
3 meses, acha como aqui tratar e aplica para séries de países, que se inclui Lituânia, que foi um dos países também que entra para a União Europeia na período de 2004, 2005. Então, eu tenho que, naquele espaço, 3 meses, tenho que estar garantido a casa, ao contrário, não mandou carta na período como a polícia país. Então, e que requerimentos que necessário, ou então tem o prova como está ali para questões de ensino, de escola e tudo mais outra coisa. Falar alguém que está atrás de mundo não olhar. Vai. Apologies. Desculpa aí. Meu irmão. Então, aquela que não foi. Ok. Pensa, a coisa está esclarecido. Para aqueles que concentram não na papel de que imigrantes assim, europeus que estão na Inglaterra, quais documentos que têm que fazer para poder manter direitos, continuar a ter mesmo direitos e mesmo acesso a tudo que tem atualmente no país. Bem, gostaria a menos de 5 a aplicação está dependendo se está há menos de 5 anos ou se está há mais de 5 anos. Se está há mais de 5 anos, ainda dá uma espécie de residência permanente, mas eu quando recebi um cartão físico, como que nós recebemos antes na casa, ainda está online e fácil. Assim, o que tem que batalhar com o passaporte, vou andar com um cartão, vou andar com outro, e uma coisa muito simples. Agora, se está há menos de 4 anos, também depende, porque vou ter prazo até dia 30 de dezembro de 2020, ou seja, final do próximo ano, e contra até lá, vou completar 5 anos, então vou aconselhar o PERA, vou fazer a aplicação, vou tirar um aqui permanente. Caso contrário, se até lá vou não completar 5 anos, então vou poder aplicar na mesma, pedindo ainda temporária, uma espécie de residência temporária. E a hora que o Binho tem 5 anos, é por trocou ele para permanente, dependendo do que tem estado na face, no país. Porque gosta de perto, de quem que não trabalha, quem que não contribui, quem que está ali na face, alguma coisa no país. Agora, se você está só na casa, buscar não faz nada, buscar tem nada que nem impediu de vai trabalhar, nem caso, pensa na dificultar a vida um bocadinho, porque se é o objetivo mesmo, pôr daqui para fora. Precisamente, que é importante. Depois eles mangaribiasa que até especificar realmente que há razão que foi boa aplicação que teve sucesso e também de realçar como aguintes que tem que, por exemplo, tem aspectos criminais. É na cura e pelo menos um bocadinho o risco de que aceitar a aplicação dependendo na crime que é cometido. E aqueles que foi preso, digamos, como alguém bem ali desde 2010 e infelizmente vai preso para uns 5 anos, 2015. Então, a partir do momento que é largado de prisão, a partir de que data que não começa a conta mais se estaria, digamos, entre aspas, na Reino Unido, que significa como assim o aplica. Pensando como, por facto do bem de 2010, mas teve algum crime que fazia com que vai preso e data que o soltado de prisão, que data que não conta para a data atual. Então, é bem possível que podia aplicar na que base como bem 2010, mas que tenha um sucesso na settled status, digamos, por exemplo, para ver como, segundo eles, o que completa 5 anos. Ela também é importante para número seguinte, que talvez por isso está nessa situação. Okay. Bia Bogos não passa para a lei de meninos que têm direito à nacionalidade britânica. Se um europeu, segundo a lei, se um europeu que não vive ali e tem certos requisitos para ocupar o filho e tem automaticamente direito à nacionalidade britânica. O Mister explicar um bocadinho esse aspecto. Essa é uma área um bocadinho que, como por falar, que está cria confusões às vezes, para ver como a situação de nacionalidade passa, naquele período, não se vê como a nacionalidade era adquirida ou então a partir da nascença, adquirida do país ou então a partir da nascença do país que nasce.
Então isso foi mudando aos poucos, mas seguinte se percebe como não. Gosto a boa que filho de portugueses, o pedido ali, a boa que necessariamente, a boa que necessariamente inglês logo para a nacionalidade, a não ser certos requisitos aplica. Então, no momento como é que está basicamente de como a partir do momento que acabou o está ali 5 anos, quer ter um cartão de residência permanente, quer não, ou nacionalidade inglês, se tem um filho que nasce depois de gostaria aqui há 5 anos, então que filho, tomando em consideração como acaba preso também, para depois coisas bem recontado, mas, que filho tem por direito nacionalidade inglesa, diretamente. E outro exemplo, por isso, como que queria confusão manga de vezes, e a partir de qual momento que a mim está num país, que está no Reino Unido, naquele momento que eu obtenho nacionalidade inglesa, e naquele momento que está a aplicar para filho, ou para filho, ou para filha. Um exemplo, por exemplo, como o Ben, o está ali, digamos, há 5 anos. Há 5 anos, mas antes de completar 5 anos, o teve um filho por meio de lá, digamos, o teve um filho por meio e naquele momento pelo menos um mês antes de completar 5 anos. Um mês antes de completar 5 anos, ok, o completa 5 anos, o tem direito à nacionalidade inglesa a partir do momento, precisa de residência permanente ou aplica para a nacionalidade. Que direito que explica primeiro e que está aplica para o filho. Entende? O filho tem que ir no processo de aplicar para residência permanente e depois para nacionalidade inglesa só para ver como é que completa a boca completa 5 anos que eu teve o filho e o teve não fala do filho, não fala tanto na parte do pai europeu, só na parte da mãe, não está falando teve, gente está pensando não, se mãe está ali 5 anos, não, mãe por está ali 2 anos, papai está ali 5 anos, ela tenta dar direito ao filho, porque o filho de os dois. Precisamente. Através do pai ou através da mãe. Então, aquela aqui praticamente lei como é que está funcionando. Então, a partir do momento que a boa faz 5 anos, tudo que nasce, os filhos que nascem depois de que data, é ter direito à nacionalidade inglesa diretamente. O tem só que está aplica para lá. E aqueles que nascem antes já vou completar 5 anos, se eu aproximar, tem ouvinte que, por exemplo, aproximar algumas instituições de Estado para tentar aplicar, até falou como precisa de paga para sumir se fácil, rapidamente, digamos, antes de, digamos como eu teve filho 2 anos, ou um mês antes de fazer 5 anos, 5 anos para ter direito ao nacionalidade inglês. Mas também o misto para aqui, direito ao nacionalidade inglês aplica para o filho, naquele momento que não aplica. Então, até tentou obrigar para pagar um certificado que até dá, que certificado é muito caro, quase 1.000 libras, e acima daquilo eu tenho que pagar mais para passaporte, que é quase 1.000 libras, e depois custo de advogado, para assinatura e tudo mais outra coisa. Então, o que precisa de fazer é que lá, a partir do momento que ganha a nacionalidade inglesa, todo filho que teve, quer ser o mãe, o pai, avô só, ou single, então, o PURI aplica diretamente para residência permanente, que é 65 libras só, e que residência permanente o pedir nacionalidade para o filho. Entende? Mas, e conta que data que o filho nasce. A questão está na para ver. A partir de nasce, daqui um mês antes já vou completar, ele também e tem que estar conta 5 anos para vai. E aquilo aqui um bocadinho trivial. Chato. Tem confusão que a gente está fazendo. Manga de gente que não papel que ela está fazendo. E gente que estava lá 5 anos, sua minha casa antes de me pedir minha filha tem automaticamente nacionalidade. Congratulations, Mari. Hã? Congratulations. Thank you. Estás-me de bem visita. Ok. Mas continuando no assunto. Falam como, não, a mim nunca pedi passaporte para minha filho porque nunca faço ainda minha residência. Não, nunca tem que fazer boa residência. Boa residência é uma coisa à parte. Nacionalidade do filho é uma coisa à parte. Então, tenho só que prova, tendo residência ou não no país,
Se você Uhum. está há mais de 5 anos, você tem só que provar como você está há mais de 5 anos antes de você parir. Uhum. Imagina, completa 5 anos a hoje, meu filho parido amanhã. Yeah. Ele tem direito a passaporte. Não tem Uhum. residência no país, cartão de residência ou qualquer coisa. Não, nunca tem. Então, como é culpa de prova de como você está há mais de 5 anos? Payslips, P60, P60 e que resumo de parece que na Portugal tem uma IRS, não é? E que resumo de De contribuição, de tudo. Yeah. Cartas de job center ou cartas de qualquer benefício para quem que estava no benefício, provas de escola para aqueles que não estudam, mais uma vez, documentos, não é como pode achar, não é como pode fazer. Se o que guarda o P60 ou qualquer coisa, ou pode entrar no site do governo, se contra de trabalho não aplica a uma trabalhador, o vai de descontos, documentos, está tudo lá. Imprime só aqui papéis comprovativos de táxi que está lá, junta tudo com documentos, aplicação está fácil online, online no site do governo, custos de simplesmente 49 libras para crianças que têm direito. 49 libras. E com 1.000 e tal, 2.000 ou coisa para aqueles que estão de nacionalidade. Não. Para criança que pedido que tem direito a passaporte, aplicação online, apenas 49 libras. O pode pagar mais 5 libras, se o misto depois para devolver o documento de uma forma segura e simples. Vou tirar foto, vou precisar também de alguém que tenha passaporte britânico, que conheceu há mais de 2 anos, para poder comprovar como a verdade conheceu e só para poder ensinar, para ser do testemunho. Yeah. Ela só que precisa dela. Nós estamos ali na papia, se alguém não ouvir e tem alguma dúvida depois do programa acabar, vou poder deixar mensagem na página de rádio, ou se alguém precisa de ajuda para preencher qualquer documento, seja passaporte de menino, seja se passaporte é o próprio, seja para aplicação para residência, pensa, Ivan, se tem tempo, e tem estado na ajuda de gente, e tem estado na ajuda de gente, se tem tempo e cana nega, a mim também, se contra coisas que recebi, e que tem nenhum problema, vou poder contactar. Às vezes, já os guineenses não têm não tem um problema, não tá falando, não, mas tal fulano falando como é cá assim, não, mas tal fulano falando como não, acabou o tal fulano, o que não está falando gente? Se você tem a oportunidade de você lei, se você lei, nem se português que você lei, entra na site, copia bem na Google, e não faz uma tradução assim, vai, o meu que não está falando, mas não dá para perceber essencial, não dá para perceber ideia. Não, mas se fosse uma coisa mais falando como é que assim e assado, acabou punta, porque até fala como é quem conta um conto, acrescenta um ponto. A nós não gosta de falar como alguém está ouvindo, alguém na papel, nem que se verificar o caso de, não, e cá assim, ele falou como é que assim, vai lei, vai diretamente nas instituições, ponte eles diretamente. O que é que eu preciso? O que é que eu tenho que fazer? E muito simples, porque tem que vai pagar advogados, a maior parte das vezes para uma coisa simples, acabou por fazer na casa. Yeah. É tudo simples, cara. E tem manga não sei como é, tem caos que a gente também está paga dinheiro até para fazer uma simples chamada telefônica para revenue ou para preencher um simples documento e que é preciso pagar. Não ajuda muito, a nós, gente que se vê fazer, vou ajudar aqueles que se vê, a voz que se vê também, acabou por orgulho pedir ajuda, aquilo aí mal nenhum. Precisamente. É assim engraçado. Não falou, por exemplo, como às vezes e precisa informar, uma coisa explicar muito bem. Não precisa de informar, a nós próprios não vai à procura de informação e também não tem que fazer esforço de nos esclarecer um outro. Aquilo aqui é um aspecto muito importante que está faltando na nossa comunidade. A nós não está esclarecer em outras situações. E tem informação sem esclarecer a outros guindes e que nada é beneficial para boa própria. Eu que ganha que nada, honestamente. Para mais como isto 25 francos lá, ou €1 e mais outra coisa. E que nada. Porque eu não tento fazer com que a nossa sociedade tenha uma melhor plataforma amanhã, depois de amanhã, para estar numa melhor situação social. Um exemplo, na base de que eu falei, engraçado, a mim licenciado na Direito, e teve um caso de trabalho, que vai de imediato, aquele processo de trabalho, que depois faz com que a mim resignar de trabalho. Entretanto, procurar um advogado, para naquela altura em que tinha muito aprofundamento na direito de trabalho. E eu tinha procurado um advogado, surpresamente, homem falando como não, para consultar qual empresa ele paga quase 1.000 libras,
e para com esse caso, a empresa de paga 1.300 para pedir referência de tribunal, a empresa de paga 1.000 e qualquer coisa, a mim próprio me fala na minha cabeça, não, se brincadeira, sai daqui advogado, vai próprio, vai pesquisar, depois vai tribunal, pergunta no tribunal oferece um papel que explicam tudo clarinho que tinha que fazer. Nunca paga £1 de £1 para começar minha caso, me tinha caso a mim, vai tribunal, não define minha cabeça. Tem manga de casos que precisa de advogado, se tem evidências suficientes, a boa própria está fazendo casos. Esse, principalmente, contrato de telefones, não sei o que mais, outras coisas que a gente tem por aí, e trabalho também. Se alguns, tem que ter noção um bocadinho de como a lei está a aplicar, mas, assim, aqui base são de como gente tem que vai à procura de informação, para às vezes é desnecessário dinheiro que está a perder, tempo que está a perder, quando é por chegar a fulano fala, ajudam se eu tiver alguma coisa, entender? Programas como esses é fundamental para nós não bater parte, não mostrar outro, mais ou menos, que é que não tem, tudo que não fala ali, porque ser tudo preciso, mas é sim um base de que pelo menos e aplicação e um processo de Brexit. E o resto está em desenvolvimento, como eu falei no início do no programa, está em desenvolvimento. A mim também está constantemente na lei para poder atualizar como que coisas na Bahia, para poder ter informação, caso contrário, o cara tem. E ouvindo, li, lá, às vezes cada dá uma informação precisa. Mas na banca percebi boa pergunta, nunca se pode mandar de novo, nunca percebi. Pergunta direito. Se vai para você que está na pitch, vou continuar lá, vou fazer campanha política melhor. Adelaide, como se você está residido há menos de 5 anos, já tem residência permanente. A residência não está anexada o tempo de validade. Ok. Adelaide aponta, se está há menos de 5 anos e tem residência permanente, mas a residência que está fixada a data de validade. A pessoa tem que fazer uma aplicação. Primeiramente, é que é possível ter residência permanente se está menos de 5 anos atualmente? Pensa. Ou bem está errado? Não, a partir de 3 anos, sou europeu, se eu aplica para residência, o está dado diretamente residência permanente. Então, que tem uma data de expiração para praticamente, está falou como a purificar ali para o resto da vida. Então, Só que gosto, eu tenho que também mudar aquela para settle status. E tem que mudar, ok. No 2020. Adulai, você tem em dezembro de 2020, ou agora, se eu tenho já 5 anos, menos de 5 anos, tu vai mudar, é nada permanente, é nada temporário. Mas se contra até dezembro do próximo ano, não completa 5 anos, que nós discutimos aí caso, quando se ali para o pera, ora que completa 5 anos, o está aplicado na residência permanente, definitivo. E faz assim confusão, porque não acha, porque tem manga de gente que não está falando só, não está falando, não tem residência. Mas esse que significa automaticamente residência. E tem diferença. E tem gente que tem ela, que tem simplesmente certificado de como está no país, é na vida. Está no país. E tem outros que têm ela, mas residência permanente. Diferença está na hora, daqui fala type of document. Lá com a CBC contra a residência permanente ou não. Acredita, a mim tem papel há muito tempo e sempre acha como é residência permanente. Nunca tentei abrir para ubicar esse tipo de documento. Então, mal só guarda, acabou. É dias com a diabebo nesse estado, na WhatsApp, como ina preenche que aqui documento novo de residência, que fala quem que me ajuda e tá contar, mandar mensagem, mas bebo, esse é o documento, porque a mim cá se vê. Nunca está muito acompanha noticiário britânico, não está acompanha, mas nem sempre. Então, a maior parte das vezes as coisas está fugindo, porque nós a maioria de gente que está ali tenta sair de casa para amanhã, está chegando só de noite. É que tem tempo de ouvir noticiário, que tem tempo de informar. Então, felizmente, devo ficar no estado um pontal. Então, e falam, olha, e assim. Graças a Deus, não teve a oportunidade de olhar, graças a Deus, não teve a oportunidade de explicar amavelmente o que é que tem que fazer, o que é que preciso. Então, fácil, não tem ninguém de me garantido. Como eu falava, já está mandando cartão. Está online. Cada vez que eu entrar lá, olhar.
E para falar de como a hora que é prazo de adaptação passa, pensa a partir de já, se não aluga casa, ou se não aluga casa e se não apela para trabalho, bebo, salvo erro, se está errado, está corrigindo. Eu tenho que mostrar de como a botena é novo documento. Precisamente. É na pedir empregadores e landlords. Yeah. Obrigado para a lei, é na pedir para aqueles que me aluga casa atualmente e para aqueles que não buscam trabalho. Se vai, é na pedir essa. Então, melhor forma e para o facilitar, não pode ter garantido, porque é como se já pedir a partir de agora. E obrigado pelo trabalho. Yeah. Universidades desde ano passado mesmo começava já na pedir confirmação de estado, de situação, por exemplo, no país. Então, é fundamental tudo isso que está no ouvir ou que vem ouvir o programa, se é que entender ou é precisar de ajuda, para pedir ajuda, uma PBA é fazer esse documento, uma vez que se deseja ficar ali para viver um tempo, para trabalhar ou para estudar, seja lá qual que foi o objetivo. Bebo, pensa, está tudo dito, né? Não canal de mais perguntas, não pensa, não fazia não parte, não vim ali para bem que esclarecer, algumas pessoas mandam sem dúvidas, outras, se calhar, é limitação ouvir. Mais uma vez, vou aplicar. Acabou assim, tá bom para a última hora, porque nós vimos como assim, não vim chegaram a partir do dia 31, ok? E pode vir estar numa altura em que eles mesmo não têm manga de trabalho, que o processo na tarde passei, bucana podia viajar nem nada ou fazer coisas enquanto eu tenho ele na mão, então é sempre bom prevenir. De que se português como é melhor prevenir do que remediar, não é? A mim fazia de mim. A mim está já. Se vim falar mais e acaba ali para mudar outra coisa, não é pera, só não está bem mais, porque não está ela que está mandando aqui, quer falar aquela que não é fácil. Coisas podem mudar já não há amanhã pode mudar completamente, mas não vai são. Para quem vem falar, não manda vou fazer aqui outra coisa, vou ficar fácil, então nunca tem a forma de fazer, vou ter paciência. E não é difícil falar boa ruma, boa mala, boa sair, mas é que porque que devo falar, que não conta o que é que manda, que não certa, vou pedir, é que não certa. Então, para que é melhor, vou prevenir. Maimuna como pode pedir nacionalidade para meninos que estão na escola através de um certificado de good character. Tem necessidade de ter residência permanente. Que lá com a ponta. Devo perceber a pergunta? Se contra por que aqui me se fala? Nacionalidade para meninos que estão na escola que têm certificado de good character. Tem necessidade de pedir residência permanente. Mas quer dizer que completa 5 anos? Pensa que sim. Pensa que que outro método que não falou que está fácil com que está paga dos valores altos, some estilo, por exemplo, para uma eventualidade muito rápido, quando o Cupuri aplica, se calhar, para residência permanente, paga 65 libras, ou aplica para passaporte inglês, ou paga 1000 libras. Entende? E nunca teve um exemplo de caso assim como que bom caráter na educação tentar aplicar, mas e que caso só de emergência que talvez o necessitar de documento britânico urgentemente, se o necessitar dela, e esse é um país onde é que lei e que fixa soma em outros países e até dúvida realmente tipo, situações para decidir às vezes um caso para falar, ok, não dei alguém home office e parte do governo, então o governo passa diferentes leis, pequenas leis que às vezes também acaba para chumbar para o parlamento, mas tocha pelo menos ia trabalhar em aplicação até certo ponto. Então, por isso, acho que referência aqui aspecto de pedir, por exemplo, certificar documento em inglês para uma criança antecipadamente, nego tem que talvez está pago um certo valor, depois o paga que outro valor mais para passaporte. E dependendo de qual idade de criança ou quanto tempo que a criança está ali, se senhora que faz questão, pelo menos está na situação, pede o que ela faz, se criança nasce depois, talvez dela teve direito à nacionalidade inglesa, para a criança faz 3 anos, no mínimo, se uma portuguesa ou europeia, e aplica para residência permanente, que 65 libras, entende? E acaba e aplica para a nacionalidade inglesa, menos custo.
e mais barato, se fácil da forma. Uhum. Ok. Feita mesmo uma pergunta esclarecido. Baby, tem gente que chega tarde na fazer pergunta de coisas que não debate bem, mas assim como uma custa de tempo, não para poder responder mais questões ou Não, está dependendo da relevância de questões. Se no caso de questões que prático, talvez não tenha que aconselhar no momento, se calhar não bino, pei toca vídeo de início, é óbvio que não papel, mas depende de bom. A mim não é questões. ok. Assim, Não, e na pergunta, ele está ali há 2 anos. E que caso de 2 anos, 5 anos? Porque uhum, né, que eu não digo que 2 anos e 5 anos. Só, e que duas diferenças que está ali, tempo uhum. de estadia ali. Como ele está ali há 2 anos, está ali há 2 anos, qual a aplicação que tem que fazer? Eu tenho que fazer preset all status. Yeah. A partir do momento, se eu vou explicar a bocado, a partir do momento que entra a data, tudo de se passaporte, se national, se número de contribuinte, próprio banco de dados está processando aquilo e está contar como e ele tem que estar aplicado para pre-settle status. Entretanto, ele tem que estar aplicado também para pre-settle status. Senão, em atrás a sua aplicação se vai bater depois para settle status. Então, que pre-settle status e que documento que está falando como não, e ao purificar ali por um espaço de 5 anos, depois tem settle status que para o resto da vida. Bebo, e surge em gozo em dúvida. Tendo o pre-settle status, será que terás direito a tudo como quem tem o permanente ou não? Por Yeah. exemplo, falar de student finance e coisas assim todas. Yeah, então dá os mesmos direitos, a única diferença é de como tu tem que voltar a aplicar para garantir o estadia aqui para o resto da vida, se aquilo que eu desejo depois de 5 anos. Aquela é a única diferença. E para além daquela, e tudo direitos que eu tenho, sou um cidadão português, está aplicado da mesma forma que quem tem settled status. Ok. Outra questão. Alguém, ele está ali, ou para ficar fazendo 5 anos, mas os meninos têm já 5 ele próprio. E podia pedir passaporte diretamente ou tem que pedir residência primeiro? É preciso residência. Residência e eu tenho que apresentar fisicamente para começar a aplicar para a nacionalidade inglesa. Que ela é desnecessário para ver, na minha ponto de vista é desnecessário, mas aquela que a lei fala. E para ver eles próprios até confirmar o Estado, mesmo não tendo residência fisicamente, de como a boa tem direito à nacionalidade inglesa. Então, para que como é que até deixou a aplicação para a nacionalidade? Mas é tudo um processo que até me se juntou um bocadinho de dinheiro ali, juntou de que outro, mas eu tenho, se não precisa de aplicar para residência permanente, hora que recebe aquela e aplica para a nacionalidade inglesa. Ok. 6 anos, não sei se não chama o nome direito. Essas coisas que não papel no início, para aplicar, eu preciso de um Android atualmente. Até 31 de março, pelo menos, só o Android que está dá. Eu também na app, na Play Store, baixa. Aí tem um aplicativo chamado EU Brexit, que lá que está fazendo download, que é para verificar os documentos, o passaporte, para tirar a foto que não está no processo. Se eu faço aqui o processo tudo, bucava, e tá mandou o e-mail também, depois que ela está levou diretamente para o site de governo, ainda quando vai responder uma série de perguntas para depois ir fazer o pagamento de 65 libras atualmente, que o valor que não é devolvido depois, segundo o ministro fala, é o valor depois não é devolvido, mas por enquanto, antes de 31 de março, gente que fácil, ele tem que pagar 65 adultos, no caso, para criança é mais barato. Botar fácil lá, depois, na fim, eles até mandam um e-mail de confirmação. E para relembrar como é e cada um documento que eu recebi na mão, se uma cartão de residência atual, um estatuto que eu vou ter está online. Agora que eu precisar dela, vou trabalhar lá diretamente, vou fazer login, vou mostrar, seja quem que pediu ele, empregador, landlord, ou seja quem for que pediu ele, o trabalho, vou entrar no aplicativo e mostrar. E tem sempre uma possibilidade de imprimir lutas que talvez tenha muito tenha pouca experiência ou skills que acessa certos documentos online,
é por sempre pedir quem que facilis ela, ou se eles que facil para imprimir, é guardar uma cópia, nunca é Sim, demais. uhum. Yeah. Jacinto Canobo, como minha filho pedido na Manchester, será que eu podia pedir nacionalidade inglesa para ele? Vivo. Facto de filho, uma vez que na Reino Unido, o pedir Jacinto. Está na América. Jacinto, uma vez que está na América, o filho que pariu na América, eu podia aplicar para a nacionalidade inglesa. Agora, a questão aqui é quando o filho parir, será que tem direito à nacionalidade inglesa? Se tem, se parir na Manchester, ou na Norfolk, ou na Cathisark, na Norwich, tudo não aplica. Direito quer dizer, se a avó está ali, se uma europeia há mais de 5 anos antes de parir, a avó ou a mulher, e tem direito à nacionalidade, assim, ou pode fazer o passaporte, basta entrar no site do governo online, fazer o aplicativo, buranha alguém que conheceu que tem a nacionalidade britânica, é muito importante porque precisa de testemunho. Para vou fazer. E o meu filho também vai incluído. Não, se quiseres, podes incluir alguém na tua aplicação. Incluir alguém na boa aplicação, mas cada pessoa tem que fazer uma aplicação diferente. Mas eu podia juntar, ou seja, a hora que eu faço boa também tem que referência que está o que fala sobre se junta do Ministério Social com outro membro da família, a hora que eu faço a aplicação para que alguém outra social, vou fazer. Vou juntar, mas cada quem tem que fazer a aplicação, cada quem tem que pagar valor devido. Pensa, não está esclarecido. Perguntas cannabis. Ivan, últimas palavras. Só para falar como aqueles que concentra, hora que não acaba, vou poder voltar atrás. Verdade que o vídeo tem 1 hora e tal, mas e de não interesse. Está tudo explicado e se faltar alguma coisa que não explica, você acha como eu preciso saber, manda mensagem na página ali. Vou poder deixar like na página, vou mandar mensagem. Mensagem depois não tenta responder. E se alguém precisa de ajuda, para preencher qualquer documento, vou entrar em contato também. Se gente de banda que está na banda vai poder responder, não busca gente que se vê que não faz, não vai buscar Ivan para bem esclarecer, não busca outro alguém também se contra Ivan que tem conhecimento de que parte para poder esclarecer tudo. Portanto, o programa, como falava, depois não apoio site, não manda link de, peraí, não tem ali próprio. Por enquanto não vi aqui link e tem uma coisa que me se vai adicionar só que é muito importante alguns seguintes se mas talvez numa outra ocasião não poderia estender naquele aspecto e tem outra aplicação que está a falar uma aplicação para extended family. Bebo, só para gente que não ouviram, se tu achas pertinente, vou dar no like, vou reagir a vídeo, vou partilhar também para outros poderem ouvir, porque essa informação é muito importante para todos nós. Não está ali só na papel, em questão de reações de gente, em caso se contra a mensagem não chega direito, ou se não são caixa direito, pensa a imagem que importa, mas pelo menos som e mensagem que não transmitir. Vou reagir, vou contar com like, ou com um cara triste, se vou castar a perceber, vou contar como é que o programa não chega, né? Sim, meu. Ana falava de que uma aplicação que está permitir europeus ou naturais europeus para fazer aplicação para extended family. Extended family, nesse caso, significa, por exemplo, tios, primos e sobrinhos, por exemplo, que têm documento português. Que têm documento europeu, nesse caso. Então, aquela coisa também que a gente esquece ideal, mas a gente está muito usado aquele esqueci ideal para ver como o poder fazer, o poder aplicar, poder daqui a alguém residência vai permitir visto para entrar e tudo mais, questão de como se Bruno também está na dificuldade de conseguir trabalho uma vez que é nacional português e está conseguindo realmente um bocadinho de dificuldade na integração de alguém. Mas é importante, por exemplo, não sei como, embora seja ilegal, mas tem manga de trabalhos que paga cash
dinheiros na mão, entende? Outros gente está de volta. E para gente talvez que precisa de informação acerca dessa, e só perceber como assim, é por ajudar gente adquirir nacionalidade europeia de diferentes formas. Mas tem famílias que estão na Guiné, em outras partes da África, que têm documento, têm necessidade talvez de vir à Europa, é por vir até Inglaterra, para estar ali, residir ali, uma vez que talvez eu estabeleci um certo salário que está ganhar, mas tem que estar fazendo documento, eles até fica tipo na boa responsabilidade. Mas é uma forma que eu ajuda se uno, depois de 5 anos, se uno também pode aplicar para residência permanente, depois se está dado já work permit, ou permissão para ir trabalhar e tudo mais. Mas aquela talvez numa outra ocasião não poderia estender naquela situação. Ok. E são minhas últimas palavras, mas te fala para aqueles que estão no momento no ouvindo, talvez não acabe por ser como falta alguma informação, vou procurar saber mais informação. Acabou de hesitar, se vou ter questões, vou escrever Rádio Bantabá, aqueles que têm acesso no Facebook, vou por escrever, ou escrever Mário, ou escrever outro, alguém que sabe como está inteiro de situação. E para vós que entra no último momento que o Covid, que não papel tudo, talvez o Canadá não chance de não repetir mais, mas queria um tempinho, o OBS, e talvez eu podia aplicar para vós, mas eu podia falar o amigo, ou o primo, ou outro membro da família, de como é que eu sei como é a situação que está a acontecer, então, toma certas medidas, e também vou compartilhar vídeos e coisas, não tenta ajudar muito realmente está inteiro de que não passa para não facilitar muito para nós tudo não está numa sociedade mais avançada. E um prazer sempre, de vez em quando, alguém participar na qualquer que seja programa de Rádio Bantabá, e Rádio Bantabá na faz uma tremenda influência na sociedade guinense, que a mim tem muito orgulho, e espero como a Guintes também entende que ela, e uma das formas para não fazer Rádio Bantabá progredir e ter mais sucesso e por chegar mais para fornecer boas informações e coisas que vou precisar delas uma sociedade, vou ter que estar compartilhar todos os trabalhos que a Rádio Bantabá na fazer, para ver na fazer de graça e que é importante para o benefício. Que é que tem de falar de momento e mais uma vez muito obrigado. Meu Facebook está em contato, quem que me senta em contato, quem que me tem qualquer ajuda para a aplicação, uma vez que entra num tempo que tem vago para fazer, nunca tem nenhuma hesitação naquilo. Obrigado, Ivan. Obrigado por bonitas palavras para a rádio, não agradeceu. E para falar com a outra, gostaria de parabéns. Nós tive como trabalho, a mim pessoalmente, tive trabalho árduo que está fazendo para a comunidade guinense. Eu sou uma responsável de Guiné-Bissau United Club. Nós tive como trabalhar para nós e que é fácil. Tem sempre aqui intrigas, aqui guerras, aqui tudo. Mas assim, nenhum dia vou desistir. Apesar de ter uma boa escola, ter um bom trabalho, mesmo que eu queria tempo para vir esclarecer no Pali, para vir participar nos debates e também para fazer bem para a nossa comunidade. Muito obrigado, não falou muito obrigado. Nem sempre nós está apreciando a hora que está vivo, uma hora que é morre, nós está falando, não, está falando boa pessoa, não. É gosto linha adiante, assim que está chamando gosto. Botei que bebo vestido de colanga, aqui é nada, não é só um sonho para bacuri. Yo, voglio, né? Bebo, e boa sorte, bebo na preparar para participar na maratona. Maratona de Londres, vai. Vai lá mais que bandeira de Guiné, entende? Assim não tem que fazer com que a comunidade olhar, não participar na coisa. Não está na torcida, não está na torcida. Não levo água, não levo água. Muito obrigado, Ivan. Obrigado para você que esteve conosco ainda de início até agora, não chega a fim do nosso programa. Isso é uma que eu vou falar na realça mais um dia. Se você tem dúvidas ou precisa de qualquer tipo de ajuda sobre o assunto, mandar uma mensagem privada na página de rádio. Aproveita para deixar like na página, só assim que não pode dizer hoje mais coisas pertinentes para uns, nem sempre pertinentes para outros, mas não está tenta sempre variar cardápio. E para falar hoje, como já que nós estamos na ARPA, aproveita. Em breve, em princípio, próxima semana, nós teremos um programa de debate, que nós chamamos especial eleições. Nós tentamos ser membros ligados diretamente aos partidos para vir contar o que tem para a Guiné, o que tem para nós. Nós temos a oportunidade de bombardear eles com perguntas diretamente. Suma que nós, a Rádio Capital, faz muito bem, vai para cada ciclo
leva a população a perder deputados diretamente de que círculo. A nós não cana basear deputados, mas não vai diretamente para gente mesmo que não devemos fazer parte do governo. Para não objetivo de ser presidentes de partido. Convite está dado para quem que não olhando, quem que não ouvindo e com se presidentes de partido ou alguém ligados diretamente à campanha política na altura. Eu falei eles que o horário estava me para debate, porque só mostrando a cara, explicando ao povo diretamente qual intenções, é que você tem credibilidade, você ganha voto, ok? Muito obrigado de minha parte, obrigado Soleil Camará para assistência técnica, obrigado para reações e para partilhas, ou fica direito, continuação de um bom fim de semana. Ok, obrigado. Obrigada.